Olá, eu sou o professor Fernando Tassoni, mais uma aula de geografia para o oitavo ano, e hoje nós vamos falar sobre as dinâmicas populacionais, enfatizando o continente americano, mas também comparando os dados do continente americano com os de outros continentes. Sem muita perda de tempo, pessoal, como vocês sabem, os cinco continentes do nosso planeta eles variam bastante de tamanho. A Ásia tem aproximadamente 44 milhões e meio de quilômetros quadrados, a América tem aproximadamente 41 milhões de quilômetros quadrados, a África tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, a Europa tem aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados e a Oceania conta com mais ou menos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Essa variação também ocorre com relação às dinâmicas populacionais, sobretudo quando nós analisamos a densidade demográfica, que é uma medida que indica o número de pessoas vivendo em uma determinada área, que geralmente é expressa em habitantes por quilômetros quadrados, né? E ela nos ajuda a entender como a população está distribuída geograficamente e pode revelar padrões de urbanização, desenvolvimento econômico, disponibilidade de recursos, enfim. Por exemplo, áreas urbanas tendem a ter uma densidade demográfica mais elevada, enquanto regiões rurais ou desérticas têm baixa densidade. O que isso quer dizer? Que geralmente em áreas urbanas existem mais pessoas morando e que em regiões rurais ou desérticas existem menos pessoas morando. Ou seja, enquanto que o continente asiático abriga cerca de 4 bilhões e meio de pessoas, ou seja, quase 60% da população mundial, a Oceania conta com aproximadamente 43 milhões de pessoas, menos do que a região nordeste do Brasil. E é claro, todos esses continentes apresentam muitas diferenças sociais, políticas, culturais, econômicas, quando a gente compara os dados entre eles. No caso do continente americano, por exemplo, vocês sabem que existe uma diferença entre o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas. Então, analisando os números, fica muito mais fácil para a gente comparar essas questões. A América do Norte é industrializada, tem uma economia diversificada, desenvolvida. Os Estados Unidos e o Canadá são os dois países mais ricos do continente como um todo. Já na América do Sul, nós temos países, temos nações cuja economia ela é basicamente agrária ou mineradora. Então, são países pouco industrializados, com economia pouco sofisticada. Então, a América do Sul é mais pobre, se comparada com o norte do continente. Ah, e a gente não pode se esquecer também o papel da Divisão Internacional do Trabalho nessa realidade, porque, como vocês se lembram, foi a DIT, né, a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, que determinou qual seria a função cumprida por cada um dos países dentro do sistema capitalista. Então, os países ricos se tornaram importadores de matérias-primas e exportadores de artigos industrializados, enquanto que os países pobres se transformaram em exportadores de matérias-primas e importadores de bens industrializados. Ou seja, os países ricos compram matéria-prima e vendem produtos industrializados. Os países pobres vendem matéria-prima e compram produtos industrializados. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os primeiros habitantes da América. Pessoal, como vocês já estudaram, a gente costuma dividir os povos americanos em pré-colombianos e pré-cabralinos. Os povos pré-cabralinos são aqueles que viviam no Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, e os povos pré-colombianos são aqueles que viviam no continente americano antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Ai, pessoal, linda, vem cá. Ai, gente, ela não me deixa gravar. Ah, retomando aqui, pessoal, essa é a linda, a fofa. Retomando aqui então, povos pré-colombianos, aqueles povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Povos pré-cabralinos, populações que viviam no Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral.
Essas populações, elas ocuparam praticamente o continente americano todo, sendo que alguns povos como os Inuites e os Algonquinos ocuparam regiões muito geladas do Canadá, vivendo sobretudo da caça e da pesca, e outros povos como os Astecas, os Maias e os Incas ocuparam porções da América Central e da América do Sul e também se dedicaram à agricultura. Então a gente costuma dividir esses povos, essas sociedades, em duas ordens. As chamadas sociedades coletoras, e aí a gente pode incluir os Tupi, os Guarani, os G, os Caraíba, né? Que foram povos que viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e vegetais, e as sociedades agrárias, incluindo, como eu já citei antes, os astecas, os maias e os incas, que foram povos que dominaram técnicas de plantio e cultivo, além da domesticação de animais. E esses povos, os astecas, os maias e os incas, atingiram um grau de sofisticação técnica tão grande que foi capaz de deixar os europeus extremamente impressionados. Quando os espanhóis desembarcaram em Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, essa cidade era provavelmente uma das maiores cidades do mundo, muito maior do que. Para, linda. Pera lá. Pessoal, se despeçam da linda. Ela tem os olhos azuis e o chroma key tá fazendo ela sumir do vídeo. Então eu estava falando para vocês que quando os espanhóis desembarcaram em Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, essa cidade era provavelmente a maior do mundo, muito maior do que qualquer outra, tchau linda, cidade europeia. Ah, apesar de toda essa sofisticação, esses povos não tiveram condições para resistir às invasões dos espanhóis, porque os europeus tinham armas de fogo, cavalos, armaduras, etc. Então, embora tenha havido reação, essas sociedades foram derrotadas, escravizadas e dominadas pelos espanhóis, passaram a extrair os minerais preciosos do território e levá-los para a Europa. De todo modo, décadas mais tarde, a colonização do continente provocou ainda a vinda de milhões de escravizados africanos, sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos. Então, houve uma miscigenação no continente entre europeus, indígenas, africanos. Mais tarde vieram também os orientais, que acabaram se misturando com a população, e isso explica a razão pela qual o nosso continente é tão diversificado. Isso é fruto da colonização, sobretudo na América do Sul. Para a gente finalizar, então, é preciso que vocês percebam que o desenvolvimento das três Américas foi bastante desigual. Então, a América do Norte se tornou extremamente rica, enquanto a América do Sul se tornou pobre, a América Central se tornou extremamente pobre. E para confirmar essa realidade, basta a gente analisar o PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas e também do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia educação, expectativa de vida e a renda da população. No norte, esses índices são bem mais altos do que no centro e também no sul do continente americano. Pessoal, eu acho que era isso e ela tá voltando. Vem cá se despedir da turma. Pessoal, acho que é isso. A Linda tá ficando brava aqui, ela tá falando que eu preciso dar atenção para ela. Até a próxima, grande abraço e tchau, tchau.